Olá, amantes da música brasileira! Hoje voltamos aqui com aquele nosso quadro Segunda de Primeira, né? Aquele nosso quadro de segunda-feira, um quadro em que a gente traz algumas resenhas para vocês, né? Num tom um pouquinho mais ameno, num tom um pouquinho mais tranquilo, para a gente voltar aos poucos aqui. Espero que vocês estejam felizes com essa volta do canal aí, e a gente vai tentar trazer mais vídeo para vocês, mais conteúdo, um pouco mais de entretenimento e informação para vocês, não é? E a gente vai trazer aqui uma análise dupla, mas assim, da mesma obra, então nem chega a ser uma análise dupla de fato, que é o Racionais MCs com o Sobrevivendo no Inferno, né? Este livro aqui que eu vou mostrar para você, olha, está aqui no meu cenário. Este livro aqui é da Companhia das Letras, né? O livro Sobrevivendo no Inferno, que foi lançado com base nesse álbum aí, nessa obra dos Racionais MCs, e eu vou falar um pouquinho sobre este livro, né, qual foram as minhas impressões deste livro para vocês, mas para não ficar só na análise do livro em si, eu vou falar um pouquinho também deste trabalho aqui, que é, enfim, o álbum, né, o disco que engendrou essa conversa toda. Primeiro, por que isso aconteceu? Todo mundo aqui já deve estar sabendo, até inclusive quem acompanha aqui o canal já sabe o que aconteceu com os Racionais MCs, a gente já fez vídeo sobre isso aqui, que na Unicamp agora, na sua leitura obrigatória, né, no seu vestibular aí, pessoas que vão prestar vestibular para a Unicamp, vão ter que agora estudar este álbum aqui, não é? E talvez este livro aqui também, daqui a pouco eu vou dar as impressões desse livro para vocês, né? E assim, a primeira vez que um álbum de música figura entre obras literárias, entre livros, não é? Entre Carlos Drummond de Andrade, entre pessoas de grande porte, né? De grande gabarito, e é assim uma grande sacada do pessoal, dos gestores aí que escolheram essa prova aí, e também, né, uma grande oportunidade da gente ler esse trabalho de uma maneira um pouco mais consistente, assim, né? Porque são, enfim, estudantes que vão fazer análises, e esse aqui dá base para muita análise. Então eu vou começar com a obra em si, não é? O Sobrevivendo no Inferno. Primeiro o disco, né? Esse disco aqui, esse CD que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse disco aqui é de 1998, né, e assim, é um dos discos mais populares do rap, né, um disco que consolidou, quer dizer, a banda Racionais MCs já vinha de um sucesso, assim, dos trabalhos anteriores, principalmente com o Raio X do Brasil, que trazia o Homem na Estrada, não é, e assim, já não eram meros desconhecidos quando lançaram finalmente o Sobrevivendo no Inferno, mas esse disco aqui, ele é muito importante até pra gente aqui do canal, cara. Até na minha infância ele foi muito presente, não é? Era uma música era um tipo de música muito ouvida nas escolas, a gente aqui da periferia ouvia, e era uma coisa assim impressionante. Esse disco eu vejo como uma espécie de desafio ao marketing, não é? Ou seja, ele é uma coisa que a publicidade jamais entenderia como que funcionou, como que deu certo um disco como esse. Afinal, é um disco que tinha tudo para dar errado, tanto pelas suas letras extensas, pela violência em que as letras tratavam, né? Pelos temas complicados em que as letras tratavam, os tabus, não é? Tudo para não tocar no rádio, não só pelo tamanho das letras, pela violência das letras, mas também por ser um álbum independente, não é? Esse álbum aqui, ele foi lançado pelo selo independente dos Racionais MCs mesmo. Então assim, ele foi lançado pela Casa Nostra Fonográfica, né, um selo independente, uma música independente. Eles não davam entrevista para televisão, ou seja, é assim, para um marketing, um cara de marketing, uma pessoa de publicidade, poria a mão na cabeça e falava, meu, o que vocês estão fazendo, né, e falaria isso, que vocês estão fazendo alguma maluquice, não é? Mas não, o disco acabou sendo um sucesso mesmo assim. E pra gente aqui da região, não é, pra gente inclusive das regiões que eles
cita na canção. A gente é da Zona Sul de São Paulo, a gente vive na Zona Sul de São Paulo, então a região que a gente vive está aqui, né? Pedreira, Missionária, todos esses lugares que ele cita aqui, tanto em Fórmula Mágica da Paz, como nos salves finais que eles dão aqui no disco, é citado aqui. Então ele está falando justamente dessa região e de um momento que eu vivi, né? Em 1997, né? 97, 98, esse disco aqui é lançado, era um período muito violento aqui da região, realmente, assim, a gente não tem o menor orgulho de dizer isso, mas assim, melhorou muito, né, não podemos negar que, enfim, a violência, ela deu uma melhorada grande assim aqui na região, mas era comum encontrar corpos, não é? Era comum, por exemplo, eu ir para a escola de manhã e alguém alertar minha mãe e falar, olha, tem um corpo num trecho X, vá com ele. E minha mãe ia comigo, né? Mas enfim, e isso acontecia assim com muita frequência mesmo, né? A gente mora num lugar chamado Sete Campos, né? O pessoal do Racionais conhece muito bem. Já fizeram shows aqui no Sete Campos. Inclusive um show que eu vi da minha casa, da sacada da minha casa, eu consegui ver que eu morava na frente do campo que eles fizeram um show e a gente viu lá, que até viu uma galera da minha casa. Enfim, a gente assistiu da janela ali o show dos Racionais. E naquele campo também era comum encontrar corpos, né? De vez em quando ali um assassinato ocorria e o corpo ficava ali mesmo. Enfim, essa situação dá para dizer hoje que melhorou bastante, mas é o reflexo daquela época e é uma época que o disco em si ele fala muito sobre isso, não é? É um disco que calca muito na Bíblia, fala um pouquinho da religião afro, fala um pouquinho da Bíblia, muito no Salmo 23, e é muito interessante ele frisar o Salmo 23 nesse disco, porque é um salmo que, enfim, minha mãe tinha tapetes com esse salmo, minha mãe tinha coisas que colocava na parede com o Salmo 23, então vendia-se muito material com o Salmo 23, eu não sei porque era super popular aqui na favela o Salmo 23, eu acho que essa coisa aqui tá brilhando demais, né? Ó, aqui, ó, pronto. Não é assim? E o Salmo 23 é uma coisa que ele calca aqui bastante também, inclusive na capa do disco, que tem até essa cruzinha, né? Essa cruz, que era uma tatuagem do Mano Brown. Na verdade, eles iam fazer uma foto na frente da igreja, uma foto que eles acabaram não gostando muito, e aí o grande Marcos Marques, né, o cara que fez essa capa, ele pegou dessa tatuagem do Mano Brown que tinha essa cruz e fez essa capa aí, uma capa antológica também. Como se não bastasse tudo isso, é um dos discos mais respeitados de rap e é considerado a Bíblia do rap. Olha só vocês aí, a Bíblia do rap nacional. E assim, e além de todo esse prestígio, naquela famigerada lista da Rolling Stones lá, que a gente já comentou aqui, você pode questionar aquela lista por ausência de alguém, pode questionar as posições, mas não dá para negar que todos os álbuns que estão ali são álbuns de grande importância, de grande valor. E assim, o Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno, esse álbum é o álbum que ocupa a 14ª colocação numa lista de 100, então assim, não é pouca coisa. Só entrar já é muito nessa lista, ainda mais ficar numa colocação tão privilegiada, 14º lugar, não é? Esse aqui é mais sem edição mesmo, eu vou falar um pouquinho, faixa a faixa, um pouquinho, né, passar por cima para pegar aqui o disco, o faixa a faixa desse álbum aqui. Ele começa com Jorge da Capadócia, não é? Uma música do Jorge Benjó, uma música muito antiga e que uma música lá dos anos 70, não é? Então eles começam trazendo uma grande referência deles e trazendo essa coisa do Jorge, é uma espécie de reza, de proteção, não é? Para que vai começar os trabalhos, vão iniciar ali toda a oratória, então ele pede um pouco de proteção para que os inimigos não venham a conseguir atingir eles, assim. É uma maneira espetacular e genial de começar um álbum, fazendo homenagem ali, iniciando os trabalhos da retórica que vai ser proposta no disco inteiro, né? Interessante dizer que o Mano Brown, ele diz que sonhou com essa música. Jorge da Capadócia foi um sonho que ele falou, pô, eu sonhei em botar essa música no início. Ele até fala que vão pensar que ele tá fantasiando demais, que ele tá sendo muito romântico com relação às coisas, mas ele fala que não, foi exatamente assim e ele não tem como contar de outro jeito, já que foi assim mesmo, né?
E a canção, ela não é só a canção do Jorge Ben, o Isaac Hayes também parece aqui, a base, não é? O beat, ele é tirado do Isaac Hayes, o X-Rap 2, não é? Então o X-Rap 2 com a música do Jorge Ben, essa junção aí, né? Abrindo os trabalhos. A partir daí ele começa com uma intro de 23 segundos apenas, chamada Gênesis, né? E essa introdução é interessantíssima, não é? Porque, enfim, Gênesis é aquela coisa, é uma coisa bíblica. Você vê que o álbum está trabalhando muito com coisas bíblicas, coisas religiosas, enfim. E ele abre com Gênesis falando que, olha, o que Deus fez de bom, Deus fez as árvores, né, a natureza, tudo de bem, mas o homem, ele acaba destruindo aquilo de uma certa forma, dando crack, dando as drogas, dando as armas e fazendo com que... e não dando nenhuma estrutura educacional, né? Enfim, isso é uma outra conversa, mas ele introduz dessa forma, falando, olha, ele aqui ele já dá uma espécie de querer pistar você para qual é o problema, não é... Ele quer mostrar para você, olha, isso pode ser a origem do problema, não é? Na verdade, o grande problema é o ser humano, não é? Porque tudo que está aqui, a natureza, enfim, tudo tem a sua função e a gente vai destruindo tudo pouco a pouco, não é? É uma introdução, assim, espetacular. E aí ele passa para a música capítulo 4, versículo 3. Essa canção aqui também é espetacular para abrir o disco. Ele começa com também uma introdução com dados, não é? Inclusive dados da época. Hoje melhorou bastante com muitas ações sociais que tiveram, mas ele mostrando como o negro ele não ia para a faculdade, mostrando como o negro ele não tinha nenhuma possibilidade de vencer na vida e que era o alvo principal, não é? Enfim, da polícia, das pessoas da lei, porque eram eles que estavam marginalizados ali. Então esses dados são muito preocupantes. E aí depois desse dado ele começa a canção, capítulo 4, versículo 13, uma canção também espetacular, assim, tanto pela retórica que eles fazem, apresentando todo aquele personagem, fala para que veio, não é? E aí eles começam a fazer uma espécie de diálogo, mostrando o pessoal da favela quando eles querem seguir para um caminho que não é muito o caminho deles, não é? Ou seja, quando começa a tentar seguir gente de família, mas você não tem a estrutura daquelas pessoas de família, não é? Aquelas pessoas vão consumir drogas, vão fazer tudo que você faz, mas você vai fazer sem essa estrutura. Então você vai acabar se perdendo. O que ele chama aqui do cara que era um preto tipo A e acabou se perdendo e depois ele viu que ninguém ajudou ele de maneira nenhuma, ele acabou se perdendo porque tentou ser um playboy, mas ele não era um playboy, era um favelado, não é? E aí ele pensa, nossa, ele era um preto tipo A e tal, e acabou dessa maneira. Então tem vezes que ele fala, às vezes alguns policiais negros me dizem, se ponha no seu lugar. Aí ele na música fala, será que era assim que eu deveria estar? Ou seja, se pôr no seu lugar, preto se pôr no seu lugar, ficar daquele jeito, né, não ser mais o preto tipo A. Então ele diz não a tudo isso, assim, é uma canção que ele fala, olha, vocês não me seduzem com nenhuma dessa mise-en-scène que vocês criam para dizer que, olha, é isso que é o certo, é isso que é o bom. Então é uma música muito forte de abertura aqui. O capítulo 4, versículo 3. Aqui ele passa para uma canção chamada Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Conta também a trajetória de um cara que idolatrava lá um bandido, Guina, né? Ele idolatrava o Guina era um cara perfeito, o Guina era maravilhoso, ele era um bandido assim ardiloso, que sabia o que fazia, era frio, tinha meninas, tinha carros, enfim, era um cara respeitado por ser bandido. Então ele fala, vida de bandido não é tão ruim, na canção. Então ele começa a canção mostrando que ele gosta daquela vida. Só que essa canção ela é tratada no momento que ele já está para morrer, não é? Então o lírico, quando vai contando toda essa trajetória de como ele era fã do Guina e como ele entrou para o mundo do crime através do Guina, desse grande mentor dele, ele acaba mostrando uma trajetória que ao início nos olhos dele era muito bom, era maravilhoso, era lindo, enfim. Só que no fim ele acabou percebendo que não, porque ele, enfim, acabou sozinho, acabou usuário de drogas, acabou ficando neurótico, acabou sendo ameaçado pelos próprios parceiros dele, né? E acabou perdendo o nascimento do sobrinho, acabou não vendo a redenção do seu irmão com os estudos e acabou se isolando, acabou ficando sozinho. Então, assim, é uma mostra de que o crime realmente não compensa, mas de maneira nenhuma. Então, é uma música, assim, impressionante em vários aspectos.
não é? Primeiro pela construção da narrativa, como ele mostra no início que, olha, era aquilo que eu gostava, a vida de ladrão não é tão ruim, é isso que eu quero ser, sem essa de sermão. Então ele vai apresentando assim algumas coisas que você fica pensando, poxa, mas será que é isso mesmo? Você fica pensando, nossa, ele vai fazer uma apologia ao crime. Mas peraí, no início ele mostra que ele tomou tiro lá de alguma pessoa e tal. E aí você fica pensando assim, mas ele vai fazer algumas relações. E ele faz sim algumas relações de alguns assaltos que ele tem, né? E alguns momentos que ele quer parar. Inclusive o mote da canção, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, é justamente essa voz que quer que ele saia do crime, essa voz que fala pra ele, olha, você vai se ferrar aí. Mas ele sempre acaba voltando porque, enfim, tá naquela vida, muito difícil sair. Ele vai tentando sair e não vai conseguindo. E em dado momento ele começa a traçar o perfil do Guina, que é uma parte impressionante também do trabalho. Ele traça o perfil do Guina mostrando que o Guina era um cara que ele era linha de frente, era um cara de muita personalidade, que estava perdido naquela vida. Ou seja, ele fala que se fosse numa empresa, se fosse num lugar, num lugar assim, regularizado, ele conseguia muito bem liderar uma equipe. Ele tinha potencial para muito mais, mas esse potencial estava suprimido ali naquela realidade que ele estava. É realmente muito triste. Até que eles vão aí para um assalto, o assalto falha, não é? O assalto dá errado, o Guina vai preso e pensa que que deu errado por uma emboscada que o lírico da canção causou, não é? Então as pessoas começam a perseguir ele pensando que ele está com dinheiro do assalto, não é? Olha aí a situação que chega. E aí é onde ele fica desesperado e chega à morte. E a parte mais triste é que quando mandam matar ele, mandam uma criança matar. E ele fala que ele conhece aquele rosto daquela criança, o rosto daquela criança que vai errar como ele errou, o rosto daquela criança que também está tendo o bandido como um exemplo, né, que está tendo o bandido como uma referência e ele vai ir para o mesmo caminho. Então esse ciclo que essa música apresenta é muito triste, não é? E eu tô ouvindo alguém me chamar no final, é justamente... se eu sair daqui eu vou mudar, tô ouvindo alguém me chamar. E ele morre, né? O Ouvindo Alguém Me Chamar é uma espécie de voz do além, assim. É uma música, assim, impressionante. Eu dei uma breve analisada nela, nessa música, no vídeo que eu fiz aqui anteriormente. Eu vou botar no card aqui pra vocês um vídeo que eu falei também dos Racionais MCs e que eu falei sobre justamente essa música, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. E eu Tô Ouvindo Alguém Me Chamar é uma canção que é do Carisma, né? Uma música do Tom Browne, né? O beat ali é dessa canção. Depois eles passam para Rapaz Comum. E Rapaz Comum é... é uma canção também pesada, também mostra o momento da morte de um rapaz, não é? E esse rapaz, que também estava envolvido, obviamente, com coisas não certas assim, ele mostra a trajetória do cara depois de ser baleado. Então ele fala, alguém está me carregando, e ele começa a fazer os tipos de reflexão de, olha a realidade que a gente está aqui, o rapaz comum da favela geralmente é isso. Né? E ele fica meio que indignado no meio da canção, falando que eu não quero que seja comum ver os meus amigos cobertos por jornal, eu não quero que seja comum ver a mãe dos meus amigos chorando assim como a mãe dele estaria chorando ali, porque toda a música é uma trajetória de um enterro, não é? E quem está contando essa trajetória é o próprio morto, é uma espécie de memórias póstumas de Brás Cubas do rap, assim, né? Então ele está contando toda aquela trajetória, falando o que acontece ali, é mais uma música que explora o ambiente da favela, não é? Mais uma música que traz esses questionamentos. É uma música um beat que também é sinistrão, com um piano pesado. É um beat que é da canção, deixa eu ler aqui, é da Black Steel in the Hour of Chaos, do Public Enemy, do Public Enemy. Uma música também de rap, de hip hop lá, e que casou muito bem aqui, não é? Com o peso dessa letra, com o peso dessa canção, que também trata ali dos meios sociais, não é? Uma canção aqui, Reticências, que é um instrumental e abre com o Diário de um Detento, uma canção do Joceni Prado com o Mano Brown. Essa canção, assim, ela veio de um diário mesmo, assim. O Joceni era um cara que ele foi preso, enfim, por receptação de drogas, uma coisa assim. E ele, enfim, ficou preso lá, mas ele tinha um nível cultural um pouquinho acima dos outros presos, não é? Então foi muito difícil ele se
enturmar com o pessoal, porque, enfim, o pessoal tinha um certo preconceito com ele, que era um pouquinho mais, tinha uma cultura mais elevada, então era muito mais difícil lidar com esse pessoal. Então o Josini, ele acabou assim, sendo amigo dos presos, porque ele conseguiu ali escrever algumas cartas, não é? Escrever correspondência pro pessoal, enfim, aí essa coisa que ajudou ele a ter um certo prestígio. E depois ele acabou lançando também o livro Diário de um Detento. Mas quando o Mano Brown foi lá visitar alguns presidiários, alguns colegas deles, aí falaram do Josini, falaram, ó, tem um cara que escreve aí também, vê se você quer alguma coisa dele. O Mano Brown pediu, né, o que ele tinha, leu ali, gostou bastante e fez o Diário de um Detento, né, uma canção, uma das mais prestigiadas desse disco aqui, e histórica também, porque é uma canção que ele coloca a trajetória do bandido, né, a trajetória do detento naquele contexto ali, né, como ele é tratado, como funcionam as leis da prisão, não é? Como funciona as coisas todas ali. E num segundo momento ele fala sobre o massacre do Carandiru e como tudo aquilo foi feito com frases fortíssimas, não é? O mais impressionante da canção é que você não sente a transição, né? De repente ele entra numa rebelião em que você percebe ali que a coisa começa a sair da situação e o sistema adora isso. Eles mostram que o sistema estava preparado, ele liga pro ML, chegou o grande dia. Então estavam esperando justamente por essa rebelião, segundo a canção aqui, o Diário de Detento. Agora a canção Periferia também é uma canção que trata de um tema seríssimo, e esse talvez do vestibular, vocês que vão prestar, essa talvez seja a música mais interessante no sentido de como ele costura os problemas, né? De como as coisas começam a acontecer e como que ele mostra que esses problemas vão acontecendo por uma espécie de consequência das coisas. Então ele fala da criança, né, e a criança que vê assim algumas coisas erradas, não é? A mãe tem que cuidar dessa criança, mas a mãe não tem um pai ao lado porque o pai está se matando para trabalhar. Então uma coisa vai juntando a outra, que você percebe que é uma coisa intrincada, uma coisa fechada, uma coisa muito mais difícil de se resolver. Periferia é periferia, e a periferia é periferia em qualquer lugar, né? Isso que ele está cantando aqui não é só aqui na Zona Sul de São Paulo, mas em qualquer favela você vai ter esse contexto social e vai ser muito difícil você saber como resolver, né? O disco não vai te trazer respostas, ele vai mostrar o que acontece, né? Então quando a gente fala, o rap fala da realidade, vem um pouquinho meio disso. Qual mentira eu vou acreditar, né? Uma canção um pouco mais leve do disco, que eles falam sobre ele saindo para extravasar um pouco, para as festas, mulheres, essa coisa e tal, mas mesmo assim ainda tem ali o entorno deles serem suspeitos de alguma coisa, sempre, né? E ele fala, eu quero que se foda, tô nem aí, eu vou me divertir, e eu já tô muito acostumado em ser enquadrado, já tô muito acostumado em ser suspeito só pela minha cor, pela minha classe social, então é uma canção também que traz um pouco disso. O Mágico de Oz, uma música também fortíssima, que também fala da infância na periferia e como eles queriam que aquilo fosse diferente, não é? Que não tivesse droga, que tivesse uma outra realidade. Então, eles queriam que estivesse no mundo mágico de Oz, mas infelizmente eles estão na periferia. Então, e isso é uma coisa assim impressionante também. Uma música, o Mágico de Oz, começa com um garotinho falando que se dependesse dele, não teria polícia, não teria drogas, e enfim, todo mundo viveria feliz. Essa procura por uma redenção é que vai fechando o disco aqui, né? A criança querendo ser feliz, querendo estar no mundo mágico de Oz, a gente querendo um pouco mais de paz, e assim ele engendra na Fórmula Mágica da Paz, a última canção do disco, antes do Salve, que é aquela vinheta final, mas o último rap em si. Então, assim, a Fórmula Mágica da Paz, o Mano Brown aqui, ele fala que, olha, diante de tudo isso, é quase que uma conclusão do disco, né? Diante de tudo isso, diante do que foi apresentado, dos problemas que foram apresentados no disco, das coisas que foram faladas sobre a favela, sobre toda essa situação social, de tudo que foi falado,
existe uma fórmula mágica que a gente pode tentar. Então ele traça tudo aquilo que foi dito no disco, mas ele fala, olha, você tem outros caminhos que não a droga, que não o crime, você tem outras saídas, você tem outros subterfúgios. O Mano Brown até em alguns discursos ele fala, minha saída foi o rap, minha saída foi o hip hop, minha saída foi versos, minha saída foi a arte, minha saída foi a rima, minha saída foi a música. Não é qual é a saída de vocês? Às vezes é jogar bola, às vezes é um esporte que você pratica, entendeu? Então existem outras saídas. Às vezes é você se matar mesmo, saber que vai ser mais difícil para você, mas estudar, ir atrás de uma profissão mais regulamentada, ir atrás de ser um escritor, ir atrás de ser alguma coisa que, enfim, a fórmula mágica da paz é você encontrar o subterfúgio que não vai te levar para os caminhos que o disco inteiro mostrou. Então é uma música impressionante, né? E que é uma música, inclusive, que ele cita os locais, os bairros, né? Terminando com o Salve, de novo com o Isaac Hayes, né? E a base do Isaac Hayes, e a música inicial volta para o fim, mas eles fazendo as considerações finais. Bom, esse disco é maravilhoso, é um disco assim que é histórico, né? Um disco muito importante, não só pra gente aqui da favela, mas importante para a música brasileira. Isso é uma coisa já superada, realmente é um disco assim impressionante. E agora eu vou falar sobre este livro. Por conta do lance deles estarem no vestibular, não é? É um álbum o primeiro álbum que ficou no vestibular, então a Companhia das Letras decidiu lançar o livro, né, Sobrevivendo no Inferno. E eu vou dar minhas impressões desse livro. Eu comprei esse livro, né? Eu paguei mais caro no livro do que paguei no CD. Então veja bem. Eu vou trazer, na verdade, problemas do livro. Não vou trazer às vezes para você que quer comprar. Eu vou dar alguns pontos se você quiser comprar, mas eu vou dar pontos também para que não vale a pena comprar esse para estudo. Né? Não vale a pena, mas de jeito nenhum comprar para estudo. Primeiro, vamos lá. Ao se tratar da Companhia das Letras, eu achei que a capa não é uma capa assim tão boa. Não é uma capa que represente a Companhia das Letras. Entendeu? Essa capa mais plastificada, assim, uma capa duvidosa, né? Vamos dizer assim. Tem um certo relevo aqui na cruz do disco, mas enfim, é uma coisa que podia ter sido feito melhor. Você vê aqui que é dourado, dourado aqui as bordas dele, o que simula uma Bíblia, né? A Bíblia do rap, né? Tem aquelas Bíblias de bordas douradas, então aqui ele dá uma simuladinha numa Bíblia, não é? O que eu acho que também podia se melhorar se eles fizessem um marcador de texto que era sabe aquele marcador de página que era uma linhazinha assim em cima, e a capa dura, não é, senhora Companhia das Letras? Se fosse para simular uma Bíblia, tinha que fazer uma capa dura. Mas enfim, o meu grilo todo não é com a aparência do livro em si, nem com nada disso, não. Primeiramente botar um preço absurdo, né? Botar um preço abusivo assim por um livro e que você vai lá buscar as análises para estudar, para qualquer coisa. Eu fiquei animadíssimo porque é um disco que traz muita margem para análise, né? E assim, o que você tem no disco? Só a letra das músicas. Você não tem nenhuma análise no disco. Você tem só a letra das músicas que já tem naquele álbum. Então, assim, como é que você vai comprar um livro com letras de músicas de um álbum? Assim? Imaginava-se que tivesse pelo menos uma análise. Existe uma análise pequeniníssima aqui no início. Deixa eu ver até quem é o cidadão que fez a análise aqui. A análise foi feita pelo Acauã Silvério de Oliveira, não é? Ele é professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco. Não é? Mesmo assim, é uma análise superficial, falando um pouco da história, daquele contexto, enfim, enfim, não é análise das letras, não é análise do conteúdo, não tem análise do conteúdo aqui. É um livro preguiçoso, é um livro, e pior que preguiçoso, é um livro ainda que está se aproveitando desse momento dos Racionais. Quer dizer, o Racionais nunca apareceu na mídia, nunca falaram dos Racionais, e agora falam porque, enfim, ele é vestibular, então vamos ganhar dinheiro em cima. Foi o que pareceu. Não me pareceu honesto esse livro aqui. Para que esse livro seria importante para você, né? No que ele te ajudaria de fato? Se você falar, Juscelino, mas enfim, não vale comprar ele para nada? Bom,
Se você quer estudar, né, se você quer ler as letras e preferir o formato livro, então compre, cara. Vale a pena comprar nesse sentido. Mas se você, ou sei lá, se você é muito fã dos Racionais e quer ter o item, né, o item bonito, é um item que dá pra você botar na estante, pra mim podia ser mais bonito, podia ser capa dura, podia simular uma bíblia de fato, enfim. Foi falho nisso, mas se você quiser ter, como um fã, por exemplo, olha isso aqui. É muito bonito ter os dois juntos, não é? Fazer assim, mostrar que você é fã, ter a coleção, enfim, mas só para mostrar mesmo, porque são as letras das músicas. Esse livro aqui você encontra no letras.com. Olha como é ridículo isso aqui. Isso aqui é para ganhar dinheiro, isso aqui não é para fazer estudo nenhum, não é para ajudar vocês. Enfim, assim, cara, assim, numa chance de fazer uma análise real, numa chance de fazer uma análise maravilhosa sobre esse trabalho que é incrível dos Racionais, eles fazem uma coisa para ganhar dinheiro. É triste assim, mas é a realidade, é o que eu vejo desse livro. Quando eu comprei, achei que ia ser uma coisa, vi só as letras das músicas, as letras que eu já conheço, as letras que eu já vi, as letras que eu encontro no cifra.com, as letras que muitos dos meus colegas de escola sabem de cor. Então assim, cara, triste mesmo que o livro dos Racionais tenha sido esse fiasco. Espero que exista ainda alguma análise séria dos Racionais, algum livro que faça jus a obra, que mostre, que analise, que mostre os contextos, que mostre a época em si, e que não seja só um livro com as letras das músicas. As letras são boas, mas esse livro aqui é um estelionato, assim, vou ser bem sincero com vocês. Esse livro aqui é ganhar dinheiro fácil, vamos não ter esforço, vamos não trabalhar direito e vamos botar na loja assim para que os fãs comprem, extorquindo mais uma vez vocês fãs. Eu queria muito abrir um Catarse, né, para que eu consiga ter um tempo de fazer uma análise de todas essas letras e disponibilizar para todo mundo gratuitamente em PDF, né? Eu vou ver se eu tenho tempo de fazer isso antes ainda dos vestibulares da Unicamp. Eu acho que vai ser uma grande contribuição, e eu acho que ainda virão grandes contribuições, porque essa aqui realmente é o item para botar na estante e nada mais. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like nervoso, né? Olha, ajuda pra gente bastante esse like, assim. Muito obrigado por acompanhar o canal. A gente está voltando aí aos poucos. Espero que vocês tenham paciência com a nossa volta. Tem muita novidade vindo aí. E eu quero dizer também que acompanha a gente no Galera do Musicalia, que está lá no Facebook. Galera do Musicalia, um grupo do Facebook que, enfim, quem quiser entrar, postar suas coisas lá, postar coisas de música, dividir com a galera, a gente está tentando lançar isso aí, tá bom? Se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho, senão vocês não recebem notificação. Agora a gente está voltando, então fiquem mais atentos, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.